Enquanto o povo entra, uma dica. Qual o nome dessa música? Quer ver? Eu vejo que aprendi o quanto te ensinei, e é nos meus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não pense em mim, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não pense em me vingar, não só assim, a tua insegurança era por mim. Canta, gatinho, canta. Não basta o compromisso, vale mais o coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Que dia é hoje? 1º de julho. Fragou, né? Então, olha só, galera. Hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a física da balança, tá? É a próxima aula da apostila de vocês, da apostila 4, tá? E para trabalhar, eu vou fazer a primeira pergunta. A balança mede o quê? Peso. Massa. Massa. Pra caralho. Ninguém respondeu a resposta certa. Força. Não. É força, mas não é isso. Tipo. Quilos. Aquelas, né? Saúde. Oi. Deixa eu te perguntar. Você vai, igual você fez da última Ela vez, não você vai mede fazer nada, uma ela aula. afere. Pera aí, um de cada vez. Fala, Giovana. Só ia perguntar se você vai fazer uma aula igual você fez da última vez, tipo assim, de pegar as dúvidas dos exercícios anteriores. Sempre antes da prova e tal, a gente pega umas 2 aulas para tirar dúvida. Não? Demorou. Uau. A balança Achei. não mede massa, a balança ela te informa a massa, mas ela não mede a massa. Tá? Ela faz Porque uma medir conta. é só para unidades. Não, então vou até medir, vou até mudar aqui, porque você me corrigiu o português aqui, né? Então eu vou até mudar, pera aí. A balança afere o quê? Já que você me corrigiu. Medir é só para tamanho mesmo, né? Igual, deve ter sido o Arthur que falou, né? Foi. É tipo a pressão que tem sobre ela? É, isso mesmo. Mas o que é a pressão? O que a gente viu aula passada? Que força é essa que gera uma compressão na superfície? A peso. Peso. Normal. A balança ela afere a normal que ela faz. Então, por exemplo, quando você vem aqui e você tara a balança, ou seja, você não tem nada em cima dela, aí você aperta a teclinha tara, aí ela vai zerar, né? Vai ficar tipo assim, 0,0 gramas. E aí você coloca um objeto aqui em cima, o que a balança está aferindo para te falar quantos gramas o objeto tem, não é a massa do objeto. Ela vai aferir a normal que ela faz para segurar esse objeto. Então, se o objeto tem um certo peso P, a balança vai aferir a força normal que ela faz para segurar esse objeto. E aí, depois que ela sabe a normal que ela faz, ela vem aqui e te fala, esse objeto tem 100 gramas. E eu posso provar isso para vocês. Sabe por quê? Porque se eu colocar uma balança em um plano inclinado, a gente sabe que a força normal num plano inclinado é menor do que o peso. A força normal num plano inclinado, ela vale uma parcela do peso.
ela vale uma componente do peso. Então, se eu pegar esse objeto aqui e colocar em cima da balança no plano inclinado, ela não vai medir mais os 100 gramas que ela estava medindo antes. Por quê? Porque o peso, ele é vertical e para baixo, ele continua o mesmo. Só que a normal aqui, ela vai ser uma componente do peso, ela vai ser uma parte do peso, ela vai ser menor do que o peso. Então, a medida da balança vai diminuir um pouquinho. Ela não vai medir mais 100 gramas, ela vai medir tipo assim, 90 e poucos gramas. Por exemplo. Por quê? Porque a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Então, isso aqui é uma prova bem prática, bem rápida, de que a balança não mede diretamente a força-peso, ela mede indiretamente o peso dos objetos. Por quê? Porque ela tem que medir a normal para depois descobrir o peso. Se por acaso a força normal estiver sendo alterada por alguma situação, aí a balança vai te informar uma massa diferente da realidade. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eu gravei antes da aula de vocês um videozinho. Quer ver? Ó, Bud, Foi. a normal, então, é tipo que a resposta da compressão do peso, tipo assim? É isso mesmo. Ah, tá. Exatamente. Onde que eu coloquei? Ah, eu coloquei. Onde que eu coloquei isso, gente? Era para estar aqui. Ah, tá aqui. Então, olha só. Ah, não, vai baixar rapidinho. É porque tá na nuvem. Então, eu não sei se assim vocês conseguem ver ou se tá ruim. Tá só Tá sem som, aparecendo pra parece. tu. Tá sem tá som mesmo. Pera aí. Ah, Mas só. eu gravei sem som mesmo. Pera aí, deixa eu só... Mas tá de boa, eu acho. Então vamos lá. Aí, olha só. Aqui eu coloquei uma balançazinha que eu teria na cozinha, bem usada, e coloquei um pote de mel em cima, né? Aí o pote de mel tem 478 gramas na horizontal. A hora que eu aperto, a massa dele aumenta, né? Entre aspas. Mas a massa não aumenta. É que como eu estou fazendo uma força para baixo com o meu dedo, né? Eu aumento a compressão sobre a balança. Então ela acha que em cima dela existe um objeto mais pesado, porque a compressão sobre ela é maior. Ó, a hora que eu libero, volta lá aos 400. Ela não tem uma precisão muito boa, né? Aperto, aumenta. Solto, diminui. Beleza. A hora que eu levanto um pouquinho o pote, né, eu diminuo a compressão sobre a balança, a medida dela diminui. Porque ela acha que o objeto que está ali em cima é mais leve. Então, ó, eu levanto, à medida que eu levanto, eu diminuo a compressão. E agora, se eu inclino a superfície da balança, a medida dela diminui. É uma prova que uma superfície inclinada, né, tem uma normal menor do que quando a superfície é horizontal. Se eu inclinar demais, ela escorrega, né? O objeto escorrega, tá vendo? Então, olha lá. Aí eu vou inclinar de novo e vocês vão ver que a medida da massa do objeto vai diminuindo à medida que eu inclino, até ele escorregar, né? Bom, essa é uma situação. Inclinei, diminuiu até escorregar. Outra situação possível, acho que eu fiz isso várias vezes, eu podia ter cortado uma. Outra situação possível é quando eu coloco a balança em movimento. Olha só. A balança está parada, aí a medida dela vai ficar variando e tal, né? Porque eu não estou com a mão fixa e nem na horizontal. Mas o que interessa, percebe quando eu levantar ou abaixar a balança, o que vai acontecer. Ó, quando eu levanto a balança, o que aconteceu? Vou fazer isso várias vezes. Percebe, ó. Quando eu abaixo a balança, quando eu levanto a balança, abaixo, eu estou fazendo isso devagar. Depois eu vou fazer isso mais rápido. Aí vocês vão perceber. Agora eu vou fazer mais rápido, ó. Baixei a balança. Levantei a balança. A hora que eu abaixo a balança e a hora que eu levanto. Eu quero que vocês percebam o seguinte.
No momento em que eu estou abaixando a balança, a medida dela diminui. Só que quando eu paro a minha mão lá embaixo, a medida dela aumenta. Presta atenção. Ó. Viu? Quando eu abaixo a balança, a medida dela diminui. Mas no momento em que eu paro a minha mão lá embaixo, a medida dela aumenta, ó. É a mesma dinâmica de um elevador, no caso. É exatamente isso. É a balança dentro do elevador, que eu estou simulando aqui no meu apartamento. A hora que eu abaixo, a medida dela diminui. Mas quando eu paro lá embaixo, a medida dela aumenta. E mesma coisa, quando eu subo, a medida dela aumenta. Mas quando eu paro de subir, a medida diminui. Tá vendo? Então eu tenho 4 situações possíveis. E eu estou mostrando, provando isso aí com a balança aqui da minha cozinha e com um pote de mel. Pra vocês verem o que acontece. Para não ficar só na fala, né? Oi. Posso fazer uma pergunta que talvez seja meio burra? Nenhuma pergunta é burra, né? Burra é não fazer pergunta. Pode fazer. Se você vai se pesar, por exemplo, no segundo andar de um prédio e no 10º, faz diferença ou a partir do momento que encosta no solo, fica meio que sempre o mesmo peso? Faria diferença se você estivesse num prédio muito alto, porque aí a gravidade ia mudar, tipo, lá na 4ª, 5ª casa decimal, tá? Mas não faz diferença não. Próximo à superfície, a gravidade é basicamente a mesma. Então não faz muita diferença não. Entendi, obrigada. De nada. Budi, Oi. Pode perguntar, Sal. só me confirma que quando ela abaixa e para lá embaixo, o peso dela aumenta. Aí quando ela sobe e para ali em cima, o peso dela diminui, é isso? Nós vamos ver caso a caso. Você vai ver que eu vou te mostrar. Abílio, isso não é uma balança de precisão, Abílio. Tá? Eu não sou vendedor de drogas. Isso é uma balança de cozinha. Balança de precisão, ela tem 4 casas decimais. Mas ninguém falou nada de droga, Bud. O Abílio tá falando aqui, por que você tem uma balança de precisão? Foi só uma Mas pergunta eu normal, quero ué. isso. Então, olha só, são 4 situações possíveis. Quando você aí fala que é a dinâmica do elevador, né? Porque você pode fazer isso no elevador, mas você pode fazer isso em qualquer lugar, igual eu fiz com a balança, tá? Então, olha só. Vamos colar a balança aqui. A primeira situação é quando eu começo a abaixar a balança. Então, olha só. Vou colocar. Primeira situação é o início da descida. E aí você pode pensar no elevador, você pode pensar em qualquer caso. Tá? No início da descida, por que que esse objeto aqui vai, teoricamente, ficar mais leve, né? Por que que a balança vai medir uma massa menor para esse objeto? Vamos supor que é o mesmo objeto, ele tem 100 gramas, tá? Quando a gente está medindo a balança em repouso e na horizontal. Porque no início da descida, quando eu começo a descer o objeto, o peso dele é o mesmo, o peso dele vai ser sempre o mesmo, tá? O peso depende da massa e da gravidade, não tem nada que vá alterar isso, a gente não vai mudar a gravidade do planeta Terra. Tá? O peso, então, de objeto é sempre constante, né? A não ser que você esteja lá na Lua. No momento em que eu começo a descer, eu estou com a minha mão parada, eu começo a descer. Né? Então, eu vou gerar o objeto aqui, o sistema estava com uma velocidade 0, e aí eu começo a descer. Para eu começar a descer, eu preciso imprimir ao sistema uma aceleração para baixo. Concorda? Porque ele está parado e ele vai começar a descer. Então, eu preciso variar, eu vou ter que ter uma variação de velocidade, uma aceleração para baixo. Para eu ter uma aceleração para baixo, eu tenho que ter uma força resultante para baixo. Ou seja, nesse momento, a força normal ela tem que ser menor do que a força peso. Por quê? Porque aí o peso subtrai ao normal, aparece uma força resultante para baixo. E uma força resultante para baixo gera uma aceleração para baixo. Então, nesse momento, a normal ela vai ter um valor menor do que o peso. E por isso, aqui na balança, eu vou ter uma indicação menor do que a indicação real da balança. Aqui lembra, a balança aqui ela está na horizontal
e em repouso. Então, na horizontal e em repouso, ela mediu 100 gramas. No momento, então, em que eu começo a descer o sistema, pode ser um elevador começando a descida, ou pode ser minha mão segurando uma balança com um pote de mel. No momento em que eu começo a descer, eu gero uma aceleração para baixo e, por isso, o corpo perde um pouquinho de contato com a balança. Perdendo um pouco de contato com a balança, ela vai medir uma massa menor, porque a normal, que é uma força de compressão, nós vimos na aula passada, diminui. Seria como se eu estivesse dando um leve no objeto, que eu fiz no comecinho do vídeo. Certo? Entenderam essa primeira situação? Então, naquelas balanças de elevador, tipo, se couber 600 quilos, sempre vai poder um pouquinho a mais? Sim, porque o cabo ele sofre uma força maior, né, quando o elevador está terminando a descida ou quando o elevador começa a subida. Então, ele tem que ser projetado para um pouquinho a mais. Tá? O engenheiro sempre bota um tiquinho a mais. Oi. A força normal, eu lembro que você explicou, mas eu não lembro exatamente o conceito dela, o que ela é. Você pode me definir de novo? Alguém lembra, gente? Alguém se arrisca? É a força de reação ao apoio. Isso mesmo, é a força de reação ao apoio que você faz na superfície. É uma força de reação à compressão que a superfície recebe. Então, se eu comprimo mais a superfície, ela gera uma força normal maior. É da lei de ação e reação mesmo, então. Isso, é uma consequência da lei de ação e reação. Beleza, obrigado. Tranquilo? Então, aqui, ó. Segunda situação, terminando a descida. O corpo está descendo, e aí ele vai parar de descer. A gente viu no vídeo que o momento em que eu paro a descida, a indicação da balança aumenta. Por quê? Porque para parar a descida, o corpo está descendo, né? Então, vamos colocar aqui que ele tem uma velocidade para baixo. Então, ele tem uma velocidade para baixo. Para ele parar de descer, eu tenho que gerar uma aceleração para cima. Senão, ele não para de descer. E para gerar uma aceleração para cima, já que o peso é constante, eu tenho que ter uma normal maior do que o peso. Para o corpo parar de descer, ele tem que comprimir a superfície mais do que ele comprimia antes. Porque dessa forma, eu vou gerar uma normal maior do que o peso, uma força resultante para cima, que gera uma aceleração para cima. Então, na hora que eu estou terminando a descida, a normal ela fica maior do que o peso. E a indicação da balança vai ser maior do que quando ela estava na horizontal e em repouso. Entenderam? Não, eu ia falar isso agora. Como assim a normal vai ser maior que o peso? Porque a hora que você para de descer, o objeto continua descendo. E aí, por inércia, né? E para ele parar de descer, ele vai comprimir mais o prato da balança. E dessa forma, a balança vai indicar um valor maior. Você lembra do vídeo? Quer que eu passe de novo aqui? Vamos passar de novo aqui para você ver. Eu lembro. Você lembra? Mas vamos passar de novo. Melhor, mais legal. Aqui, ó. Pode crer. Bud. Isso tem a ver com inércia também, né? Porque, tipo assim, porque o objeto já tá em movimento. Aí, frear ele, começar a subir ele, gasta mais força, né? Isso mesmo. Olha só, lá no finalzinho, né? Ó. A hora que eu desço o objeto e paro, olha a indicação da balança para quanto que vai. 622. Para até normalizar, né? Então, de novo, ó. A hora que eu desço o objeto e paro de descer, a indicação da balança não está dando... Ó, 610. Certo? Por quê? Porque ao parar de descer, o pote de mel continua descendo e vai comprimir mais a balança. Para conseguir parar, para gerar uma aceleração para cima e ele conseguir parar. Certinho? Bud, nessa que você separa aí embaixo, é como se ele desse tipo um impacto, né? Ele tivesse caindo e meio que batesse assim na balança. Isso. É tipo isso mesmo. Ele continua descendo e aí ele comprime mais a balança. Dessa forma, a normal aumenta para gerar uma aceleração para cima para que ele pare de descer. Bud, quando... Um de cada vez, vai lá.
Vou falar o Bruno primeiro. Eu não entendi Pode falar a aí. parte que a aceleração é pra cima, não. Ó, ele tá descendo, Bruno. Se ele tá descendo e ele quer parar, ele tem que frear a velocidade dele, né? Para ele frear a velocidade dele, para onde que tem que ser a aceleração? Contrária. Contrária à velocidade, isso mesmo. Terceira situação, o corpo está lá embaixo. Eu vou só perguntar um negócio. Quando, por exemplo, embaixo da plataforma de um elevador, o engenheiro, sei lá, coloca uma mola, a intenção é diminuir esse aumento do normal? Sim, a intenção é diminuir essa compressão, né, que existe no piso do elevador. E também, para caso o elevador caia e tal, tentar diminuir o impacto, né? Ô, Abud. Oi. Olha, tipo assim, você vai ter a aceleração já para poder ajudar a frear. Uhum. Então, tipo assim, ele Não, a aumenta... aceleração, ela não ajuda a frear. A aceleração é uma indicação que está freando. Significa que a velocidade está diminuindo. Não é ela que faz a coisa. Ela é uma consequência. Tipo assim, o fato da velocidade estar diminuindo indica que existe uma aceleração para cima. Tá, acho que eu entendi. Então aqui, ó, o corpo está parado lá embaixo e ele quer começar a subir. Certo? Para ele começar a subir, olha só, Giovana, para ele começar a subir, a velocidade dele tem que sair do zero e tem que adquirir um certo valor, né? Então, no momento em que ele começa a subir, começa a aparecer uma velocidade para cima. Isso indica que existe o quê? Que a gente pode descrever isso como uma aceleração para cima. Né? Essa aceleração para cima indica que a velocidade que antes era zero está começando a aumentar. E para cima, né? Porque ela é zero e a aceleração é para cima, então ela começa a aumentar. Agora pensa, a balança começa a subir. O objeto está parado ali, querendo ficar parado, por inércia. Então, a balança ela vai empurrar o objeto para cima. Isso faz com que a compressão no prato da balança aumente, concorda? Concorda comigo? Sim. Então, no começo, quando o objeto começa a subir, a normal ela adquire um valor maior do que o peso, porque a balança está comprimindo o objeto para fazer o objeto subir. Porque, por inércia, ele não gostaria de subir, ele gostaria de ficar parado. Então, nessa situação, no início da subida, a normal também é maior do que o peso. E a indicação da balança vai ser maior do que era na horizontal e parado. Então, vamos colocar aqui 120 gramas. E dá até para você calcular aqui a aceleração, se você quiser. E a última situação possível, que é a quarta... Oi. Na segunda situação, quem faz a compressão é o objeto na balança? É, isso mesmo, porque ele, por inércia, ele quer continuar descendo. E aí a balança está lá, então ele vai comprimir mais a balança para conseguir parar. E na terceira é a balança que faz a compressão no objeto. Isso mesmo. Então aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, nesse momento, terminando a descida, a balança para e o objeto continua descendo. Então, ele vai comprimir o prato da balança mais para conseguir parar, certo? E nessa terceira situação, igual você mesmo falou, né? A balança empurra o objeto para cima, então ele vai comprimir mais a balança, gerando uma normal maior. Na quarta situação, que é terminando uma subida, todo mundo já passou por isso quando está terminando de subir um morro de carro. Sabe que você sente o corpo mais leve um pouquinho? Que você sente ali um frio no estômago? De onde que vem o frio no estômago? Vocês sabem, gente? Frio na barriga ali? Não. Porque o estômago ele é meio solto na barriga. Então, o seu corpo para de subir, mas o estômago continua subindo um pouquinho. Então, ele mexe ali dentro por inércia e dá aquele friozinho na barriga. Gente. Então, o Abud, naqueles elevadores que despenca, nossa senhora, o seu estômago vai lá em cima, então. Vai lá em cima. É igual aquelas montanhas-russas ou aqueles brinquedos de queda, sabe? Você já foi? Quando começa a cair, você não sente aquele frio na barriga? Aham. Eu odeio esses brinquedos, mas já foi umas 2 ou 3 vezes só.
Pra acompanhar a gente. É um saco aquilo lá. Seu corpo sobe e seu estômago sobe também? Tipo, tudo? Qual que é o perigo desses brinquedos de queda? É a freada, porque na freada, que ele para lá embaixo, acontece o quê? Acontece aquela terceira situação. Né? Porque você falou que o corpo desce. Tipo, o corpo sobe... Olha só, imagina aqui, ó. Aquele objeto, aqueles brinquedos de queda, ele começa a cair, mas para ele parar, ele passa por essa situação. A normal aumenta e vai comprimir cada vértebrazinha da sua coluna, vai ser comprimida numa intensidade maior do que elas estão acostumadas para o seu corpo frear. É esse o perigo. Entendi. Por isso que eu não Será gosto. Que já deu merda? Tipo assim. Já deve ter dado merda, com certeza, velho. Né? A probabilidade é muito grande de dar merda. Oi, diga. Eu vi um vídeo de um cara que bateu o carro lá, um cara que eu assisto, e o cara que tava consertando comentou que, tipo assim, o carro é feito para amassar. Por quê? Porque quando o carro amassa, ele consome energia cinética na forma de energia potencial plástica. Então, ele amassar a lataria consome energia cinética. E consumindo energia cinética, o impacto resultante vai ser menor. Então, se os carros fossem, tipo assim, do material mais resistente, qualquer batida, o cara ia sair voando pela janela. Exatamente, o que acontecia antigamente. Você já viu o carro de Fórmula 1 quando ele bate? Que ele despedaça todo e só sobra o cockpit, só sobra ali onde o piloto fica? Aquele cockpit, hoje em dia, muito por causa do Ratzenberger e do Ayrton Senna, que morreram na mesma pista, né? Um morreu no sábado, o outro morreu no domingo. Aquele cockpit ele é feito de um material praticamente indestrutível. Só que o resto do carro é feito de material que é feito para despedaçar, para consumir o máximo de energia possível, diminuindo o impacto. De corrida, assim, o que eu acho mais louco é as corridas de moto, que os caras, tipo assim, inclina e deita no chão, raspa o joelho. Conservação do momento angular, que chama isso. É muito massa. Né? Então, olha só, galera. Terminando a subida, o objeto está subindo e para ele parar, Bruno, você lembra que você perguntou? Para ele parar, eu preciso de uma aceleração contrária à velocidade. O que gera uma aceleração? É uma força resultante. Então, nessa situação, a normal ela vai acabar sendo menor do que o peso. Por quê? É como se a balança parasse e o corpo continuasse a subir. Então, no finalzinho da subida, o corpo perde um pouco do contato com a balança. Perdendo um pouco do contato com a balança, ela vai indicar um valor menor aqui. Por quê? Porque a normal vai ser menor do que o peso. Entenderam? Abud. Tipo assim, eu sei que é quase a mesma coisa, só que na hora que você falou essa quarta situação, travou muito pra mim. Eu acho que foi por causa da minha internet. Será que você podia, tipo, repetir de novo, por favor? Achei que tinha travado o seu raciocínio. Não, beleza. Não. É o seguinte, no momento em que o corpo está subindo e ele para de subir, né, a velocidade dele diminui. Isso indica que existe eu posso representar isso como uma aceleração para baixo. Né? Para existir uma aceleração para baixo, a força resultante tem que ser para baixo. Então, a força resultante ela vai ser o peso menos a normal. Né? Eu vou colocar isso aqui em cada situação aqui, tá? Então, é como se o corpo perdesse um pouquinho do contato com a balança. A balança está subindo e a hora que ela para, o corpo continua a subir durante 1 milésimo de segundo. E aí ele perde um pouco, ele comprime menos a balança. E aí a normal fica menor do que o peso. Então vamos escrever as forças resultantes aqui. Quer ver? Ó? Oi. Isso que você falou é tipo na situação dos brinquedos que, tipo, caem, tipo aqueles elevadores que caem. Tipo, isso seu mesmo. corpo só sai um pouquinho da cadeira, só que ele volta, aí depois que seu estômago volta? Isso mesmo. Exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado com esses brinquedos que caem, porque ele pode comprimir a coluna, igual eu falei. Oi, diga. Não sei se é tipo uma viagem, mas esse último movimento ele pode ter ainda tipo outra reação. Tipo, ele foi descolar do objeto, aí na volta ele faz outra pressão. Porque
que... Pode sim, mas é muito... pode sim. Qual que é a força resultante aqui? Já que a aceleração é para baixo, a força resultante tem que ser para baixo. Então, ela vai ser o peso menos a normal. Abud, nessa situação, não tá, tipo, horizontal parado, não, né? Tá começando... Não, ele está iniciando a descida. É o início da descida. Como se descolasse um pouquinho, igual na última que você falou? Isso mesmo, descola um pouquinho. Porque quando tá parado, a normal é igual ao peso, é isso? Só Isso pra ver se mesmo. entendi. Ah, tá. Isso mesmo. Quando está parada, normal é igual ao peso. Na segunda situação, que é terminando a descida, a aceleração é para cima. Então, a força resultante, ela precisa ser a força normal menos a força peso. Para gerar uma aceleração para cima, a força resultante também tem que ser para cima. Certo? Na terceira situação, né? Vou trocar aqui de lugar, peraí. Na terceira situação, que o corpo está parado, o sistema está em repouso e começa a ter uma aceleração para cima, a força resultante ela é a normal menos o peso, porque eu preciso gerar uma variação da velocidade para cima. A aceleração é para cima. Então, a normal tem que ser maior do que o peso. E na quarta situação, né, que a aceleração é para baixo e a normal é menor do que o peso, a força resultante vai ser a normal menos o peso. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Abud, não é o peso menos a normal na última, não? Não é o peso, mas Isso, valeu. Coloquei aqui errado. É o peso menos a normal. Então, quando a normal tem que ser maior que o peso, vai ser normal menos o peso, e ao contrário vai ser peso menos a Você vai normal? pegar sempre o maior vetor, né, e subtrair o menor. A força resultante tem que sempre estar na direção da aceleração resultante. E a aceleração resultante sempre tem que estar na direção da força resultante. Vamos supor aqui que aquele objeto de 100 gramas, né, você termina uma descida, tá? Então, ao terminar uma descida, você nota aqui, ó, que a normal ela vai ser menor do que o peso. Como é que você sabe disso? Porque você está lendo aqui na balança 70 gramas. Então, você sabe que a normal é menor do que o peso, né? Então, isso gera uma aceleração, então, para cima, porque você está terminando a descida. O corpo tinha uma velocidade para cima. E aí ele para. Opa, ele tinha uma velocidade para baixo, está terminando uma descida, né? Abud, mas você está terminando a descida e não vai fazer uma compressão maior no solo e ter a normal Isso, maior, valeu, não? eu falei uma coisa e escrevi outra. Então vamos falar que ele está terminando a descida, é 170 gramas. Ele tinha 100, então a normal aqui é maior do que o peso, né? Valeu por lembrar. Falei uma coisa, desenhei outra, confundi tudo, né? Dá para eu calcular a aceleração desse corpo? Dá, porque eu sei que ele em repouso, olha só, a massa de repouso dele, a massa quando ele estava em repouso na horizontal que a gente mediu, era de 100 gramas, certo? Então isso faz com que ele tenha um peso de massa vezes a gravidade. Peso é calculado em newtons. 100 gramas é 0,1. A gravidade é 10. Eu vou ter um peso de 1 newton. Só que o que eu estou medindo? Eu estou medindo 170 gramas. Então, isso é indicação de que a normal, nesse caso, né, ela está tendo um valor relativo a 150 gramas. É como se a normal ela estivesse indicando, né, ela tivesse um valor como se ela fosse um peso de 170 gramas. Então, é como se ela fosse 0,17, né, vezes a gravidade. Então, a normal ela teria, por exemplo, um valor de 1,7 newtons. Vamos colocar aqui devagarinho, né? Gravidade é 10. Então, a normal estaria... Vou fazer devagarinho aqui. Ó.
A normal seria 0,17, então a normal seria de 1,7 newtons, certo? Ou seja, a força resultante, como ela tem que ser para cima, porque a aceleração é para cima, é a normal menos o peso. Então, a força resultante é a normal, que é 1,7, menos o peso, que é 1,0. Então, a força resultante é de 0,7 newtons. Essa força resultante, ela atua em um corpo, e esse corpo tem uma massa de 100 gramas. Toda força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então, essa força resultante é a massa do corpo em quilos, 0,1, vezes a aceleração. Como a força resultante vale 0,7 e a massa é 0,1, significa que a aceleração, passando 0,1 para cá, ele passa dividindo, significa que a aceleração é de 0,7 dividido por 0,1, ou seja, esse corpo foi sujeito a uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Ô, Abud, na fórmula da força resultante, a massa que eu uso é sempre do corpo que está movendo, né? A massa que você usa é sempre a massa do corpo que está recebendo essa aceleração, essa força resultante. Então, onde que a força resultante está atuando? Ela está atuando aqui, ó, para cima, né? Em qual corpo que ela atua? Ela atua nesse corpo aqui, ó. Qual que é a massa desse corpo? A massa dele, não o peso, porque o peso, a massa dele está aqui em cima. 100 gramas ou, né, que tem que passar para quilogramas, 0,1 quilogramas. Então, você vai usar sempre a massa do corpo que está recebendo a força resultante. Certo? Beleza. Tem como calcular a velocidade desse corpo? Eu não informei a velocidade inicial, né? Mas dá para calcular. Se eu souber o tempo, né, em que isso foi decorrido, porque você tem V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0. A velocidade inicial eu posso calcular, se eu souber quanto tempo isso ocorreu. Aí eu posso usar a cinemática aí. Bruno. Pode falar. Pode falar, Bruno. Abud. Alguém fala, gente. Um dos dois. Abud. Oi. Por que o peso... Peso não. O negócio que aparecer na balança não é o peso e sim a massa. Porque, a gravidade... Não, é a normal. Porque a balança, ela mede a normal, divide por 10 e te dá o peso. Ela divide por 10. Ela tem ali uma calculadorazinha ali para te informar no visor. Olha, ela podia dar o resultado, ela facilitar até os cálculos. Entenderam aí? Ó, Abud. Sempre que eu for calcular o peso, eu tenho que relacionar com a massa em repouso, né? Eu não posso considerar com, ela em movimento. Isso mesmo. E a direção, se ele tá subindo ou se ele tá descendo, essas coisas, vai ser mostrada pela aceleração? Tipo assim, pela direção da aceleração? Não, aí o exercício tem que te falar. Aqui eu falei para você que ele estava descendo e parou de descer, né? Esse corpo estava terminando uma descida. Tem que ser falado, porque a aceleração não dá para você saber para onde ele está indo, né? Tá? Então aqui ele estava terminando uma descida. Vamos deixar aqui depois se porque eu pensei, desenhar, se gosta desenhou, sabe? Daí dava para ver, mas eu esqueci que às vezes é só o enunciado, né? Isso. Entendi. Mais alguma dúvida? Abud. Essa aceleração de 7, ela seria a aceleração resultante, né? Isso, sim. Então seria uma aceleração de 17. Tipo isso. Obrigado. Abud. Oi? Sempre quando ela movimentar, na subida ou na descida, ela vai variar ou tem alguma exceção que vai ficar igual quando ela está em repouso? Se estiver se movendo em movimento retilíneo uniforme, normal e peso é a mesma coisa. Lembra que repouso ou MRU é a mesma coisa na física.
Entendi. Certo? Alguma outra dúvida? Pera aí, Abud, não sai não da tela. Deixa eu tirar um... Tá, eu vou mandar para vocês agora no chat. Pronto? Tirou o print? Pronto, tá tranquilo. Obrigada. Então, galera, um abraço para vocês, até mais, né? E até a nossa próxima aula. Valeu, tudo. Ô, Bicalho, você perdeu, velho, eu tocando aqui. Tá aí o Bicalho? Perdeu tocando o vencedor, cara. Porra, no começo? Eu não vi, não.